Eu tive um professor de literatura que falava que se a gente tivesse tempo e que se a gente estivesse lendo, por exemplo, um texto no original, a gente deveria fazer uma leitura em voz alta, isso porque alguns escritores, quando eles estão escrevendo, eles têm em mente, por exemplo, o ritmo, entonação, rimas, mesmo sendo um texto em prosa, sem ser poesia. E como a maioria dos textos que eu leio em português, então, tipo, eu leio textos traduzidos para o português, às vezes não faz muito sentido essa questão da leitura em voz alta. Porém, agora eu tô com o Irish Folklore aqui. E eu tô lendo, na verdade, porque, enfim, eu tô escrevendo a minha tese agora, eu tô fazendo um capítulo só sobre sereias, e aí eu tô vendo um background, dando um background em outros mitos e lendas sobre sereias. E, obviamente, um dos povos que tem lendas sobre sereias são os irlandeses, são chamados de The Merrow, e aqui eu tenho uma história chamada Flory, Cantillon's Funeral, e que eu vou ler agora em voz alta, então por que não trazer vocês junto comigo? É um texto curtinho, são uma, duas, 3 páginas em um terço. 3 páginas em um terço. Então vamos ler essa história juntos. E ela se chama Flory Cantillon's Funeral e ela foi escrita ou compilada por um escritor chamado T. Crofton Crocker. Ok, então let's start. The ancient burial place of the Cantillon family was on an island in Hay Bay. This island was situated at no great distance from the shore, and at a remote period was overflowed in one of the encroachments which the Atlantic has made on that part of the coast of Kerry. The fishermen declare they have often seen the ruined walls of an old chapel beneath them in the water, as they sailed over the clear green sea of a sunny afternoon. E isso aqui é interessante porque um dos textos com que eu trabalho, a gente tem uma igreja que foi afundada. Então isso aqui eu já tenho relações, por exemplo, com o texto que eu trabalho, com que eu analiso na minha dissertação. Então vamos lá. However this may be, it is well known that the Cantillons were, like most other Irish families, strongly attached to their ancient burial place, and this attachment led to the custom, when any of the family died, of carrying the corpse to the seaside where the coffin was left on the shore within reach of the tide. In the morning it had disappeared, being, as was traditionally believed, conveyed away by the ancestors of the deceased to their family's tomb. Ok, isso aqui também é interessante. Family tomb. Igreja. Então aqui a gente já tem tradições familiares relacionadas a ritos fúnebres. E essa igreja no fundo do mar que até agora que é o que mais me interessa. Connor Crowe, a County Clare man, was related to the Cantillons by marriage. Connor McIncroll, this is probably a Irish word, and I mispronounce it very badly. Anyways, Connor McIncroll of the Seven Quarters of Braintrag, as he was commonly called, was a proud man he was of the name. Connor, be it known, would drink a quarter of salt water for its medicinal virtues before breakfast. Olha, eu tomar 1/4 de litro de água do mar, good for you, man. Colesterol não, pressão vai lá em cima. Tudo bem. And for the same reason, I suppose, double the quantity of raw whiskey between breakfast and night, which last he did with a little inconvenience to himself, as any man in the barony of Moyferta, don't know this word, and where I to add Clanderlaw and Ibrahim. I don't think I should say wrong. On the death of Florence Cantillon, Connor Croll was determined to satisfy himself about the truth of this history of the old church under the sea. So when he heard the news of the old fellow's death, way with the art part where Flory was laid out in high style and a beautiful corpse he made. Okay, so Flory's Florence. Oh, okay, Flory Cantillon's funeral. Okay, now makes sense. Flory had been a jolly and as a rockling a boy. Oh, so Flory is a boy, not a girl. Cool. Yeah, it is a he, right? A corpse he made. All right. So he's a male. So Flory has been a jolly and a rockling a boy in this day as ever was strated.
and his awake was in every respect worthy of him. There was all kind of entertainment and all sort of diversion at it, and no less than 3 girls got husbands there, more lucky to them. Everything was as it should be. All the side of the country, from Digon to Tarbat, was at the funeral. The king was sung long and bitterly, and according to the family custom, the coffin was carried to Bailey Strand, where it was laid upon the shore with a prayer for the repose of the dead. Okay, nice. So far, so good. The mourners departed, one group after another, and at last Connor Crowe was left alone. Esse cara realmente tá decidido a testar o mito da família, né? Mas vamos lá. He was pulled out. He then pulled out his whiskey bottle, his drop of comfort, as he called it, which he required being grief. And down he sat upon a big stone that was sheltered by a projecting rock, and partially concealed from view, to wait with patience the appearance of the ghostly undertakers. I like that. The evening came on mild and beautiful. He whistled an old air which he had heard in his childhood, hoping to keep idle fears out of his head. Idle fears out of his head. But the wild strain of the melody brought 1,000 recollections with it, which only made the twilight appear more pensive. Então ele está assoviando uma cantiga antiga, que ele ouviu quando criança, então ele não conhece. Sons, porque sempre que a gente fala em sereias, a gente tem essa coisa do som, do canto, do murmúrio, dessa coisa. Então, sempre que tem alguma coisa assim, eu já fico ok. Obviamente que isso aqui não é de uma sereia, né? É o próprio... Como é que é o nome dele, meu Deus? O Crow tá cantando, mas vamos continuar. If it was near the gloomy tower of Dunmore in my own sweet country I was, said Connor Crow with a sigh. One might well believe that the prisoners who were murdered long ago there in the vaults under the castle would be the hands to carry off the coffin out of envy, for never one of them was buried decently, nor had as much as a coffin amongst them all. 'Tis often, sure enough, I have heard lamentations and great mournings come from the vaults of Dunmore Castle, but, continued he, after fondly pressing his lips to the mouth of his companion and silent comforter, so depois de beber gole de whisky, the whiskey bottle, didn't I know all the time well enough 'twas the dismal sound waves working through the cliffs and hollows of the rocks and fronting themselves to foam? Oh, then Dunmore Castle, it is you that are the gloomy-looking tower on a gloomy day, with the gloomy hills behind you, when one has gloomy thoughts on your heart, and sees you like a ghost rising out of the smoke made by the cow burners on the strand. There is, the Lord save us, as fearful a look about you as about the Blue Man's Lake at midnight. Well, then, anyhow, said Connor after a pause, it is not a blessed night, though. Surely the moon looks mighty pale in the face? Sent Cena himself between us and all kinds of harm. Ok, isso aqui ele tá falando do castelo quando ele era criança, que tinha lá, e que ele ficava ouvindo esses barulhos, que poderiam ser os gemidos dos que morreram nesse castelo, que foram embaixo, né, embaixo do castelo foram assassinados lá e que nunca tiveram um funeral decente. Poderia ser, mas que na verdade era só o vento e as ondas batendo. It was in truth a lovely moonlight night. Nothing was to be seen around but the dark rocks and the white pebbly beach, upon which the sea broke with a hoarse and melancholic murmur. Connor, notwithstanding his frequent draughts, felt rather queerish, and almost began to repent his curiosity. It was certain a solemn sight to behold the black coffin rest upon the white strand. His imagination gradually converted the deep moaning. Okay, so imagination is a key word. The deep moaning of old ocean into a mournful wail for the dead. And from the shadowy recess of the rocks he imagined forth strange and visionary forms. Ok, he imagined forth strange visionary forms. Ou seja, a gente não pode exatamente bem confiar
no que o Cowie, na parte da perspectiva do Cowie, apesar desse conto não ser narrado da perspectiva dele, a gente tem momentos em que o Crow, ele fala. Então a gente tem que ter essa pequena distinção entre aquilo que o narrador fala e aquilo que o personagem diz. As the night advanced, Connor became weary with watching. He caught himself more than once in the act of nodding. When suddenly giving his head a shake, he would look towards the black coffin, but the narrow house of death remained unmoved before him. Eu adorei essa expressão, the narrow house of death, para significar o caixão. It was long past midnight, e isso aqui é importante porque é sempre após a meia-noite, ou sempre após esses horários entre lugares que, por exemplo, criaturas sobrenaturais tendem a aparecer. Fantasmas, diabos, bruxas, sereias, elas geralmente sempre aparecem tarde da noite em locais inabitados. Pelo menos até meados de 1850, mais ou menos, nas narrativas fantásticas, isso acontece. Depois de 1950, o ambiente se torna muito mais familiar, mas isso também depende muito de país para país, porque, por exemplo, Hoffman, em 1820, antes disso, na verdade, ele já estava escrevendo contos em que o diabo andava pelas ruas de Berlim, e essa, inclusive, é uma história muito boa. Acho que é isso, Tom Walker, ou o diabo em Berlim, uma coisa assim. Mas é um conto muito interessante, em que a gente tem literalmente o diabo andando em Berlim. Então ele tira desse espaço da floresta, isolado, em que o sobrenatural somente aparece, passa a trazer o sobrenatural para dentro da cidade, para dentro do ambiente urbano. Dependendo do país em que as histórias fantásticas elas vão ser contadas, vão ser narradas, esse tipo de narrativa vai se passar em um momento diferente. Entende? Em algumas histórias, o sobrenatural só chega na cidade depois da década de 50, por conta da Revolução Industrial, e outras chega mais cedo, seja porque os escritores já estão em um período urbano e estão ali tentando, enfim, utilizar desses temas do sobrenatural, do fantástico e etc. para tratar de assuntos que faziam sentido dentro da realidade deles, então de uma realidade urbana. No caso aqui a gente não está falando de uma literatura fantástica, a gente está falando de folclore, ele é um conto, mas ainda assim a gente pode fazer essas associações porque mesmo sendo um texto folclórico, tem, querendo ou não, um trabalho estético. Quando a gente pega isso daqui, por exemplo, But the Narrow House of Death, isso aqui não é algo que vem da tradição popular. Isso aqui é algo que é um trabalho estético feito por esse escritor que escreveu essa história. Então ele provavelmente escutou a lenda, ele conhece a lenda, ele viu a lenda, e a partir daquilo que ele coletou, ele retrabalhou, fez um retrabalho estético literário em cima disso. Ok. So it was past midnight and the moon was sinking into the sea when he heard the sound of many voices, which gradually became stronger. Então ele estava escutando, passado meia-noite ele começa a escutar esse canto, um sound of many voices, então ele começa a escutar várias vozes que vão ficando mais forte. Above the heavy and monotonous roll of the sea. Então isso não é mais o barulho do mar, porque é algo que se sobreleva ao barulho do mar. He listened and presently could distinguish a keen of exquisite sweetness, and notes of which rose and fell with the heavy of the waves, whose deep murmur mingled with and supported the strain. Ele está começando a ouvir esse canto que é doce, que é melodioso e que se mescla com o som das ondas. The king grew louder and louder and seemed to approach the beach, and then fell into a low, plaintive wail. As it ended, Connor beheld a number of strange and, in the dim light, mysterious-looking figures emerged from the sea and surrounded the coffin, which they prepared to launch into the water. "This comes of marrying with the creatures of earth," said one of the figures in a clear yet hollow tone. "True," replied another with a voice still more fearful. "Our king would never have commanded his gnawing white-toothed waves to devour the rocky roots of the island cemetery, had not his daughter Dorothy been buried there by her mortal husband." Oh! But the time will come," said the third, bending over the coffee, "when mortal eye our work shall spy, and mortal ear our dirt shall hear." That's good.
Então, aqui a gente tem uma profecia, né? When mortal eye our work shall spy. Então, quando o olho mortal observar aquilo que nós fazemos, and mortal ear our dirt shall hear. E quando um ouvido mortal escutar esse canto deles. Isso aqui é uma profecia, isso aqui é muito comum na literatura gótica. As profecias de famílias, de antigas famílias, se tornaram muito populares com o advento da literatura gótica. E aqui parece o que a gente tem é que a gente tem uma princesa do mar que foi pra terra, bem no estilo Pequena Sereia, se casou com o mortal. Não é bem no estilo Pequena Sereia, se a gente for pra história original, Pequena Sereia ela se torna espuma do mar, porque o príncipe não casa com ela, mas tem seus paralelos. Se casou com um mortal e os filhos desses mortais, desse casamento, são o clã são o clã Cantillon. Agora a história tá começando a fazer mais sentido. Então vamos lá. Then set forth. Our burial of the Cantillons is at an end forever. Não, não, não. As this was spoken, the coffin was borne from the beach by a retiring wave, and the company of sea people prepared to follow it. But at the moment, one chanced to discover Connor Kroll, as fixed with wonder and as motionless with fear as the stone on which he sat. Time is come, cried the unearthly being. Unearthly being. This time is come. A human eye looks on the forms of ocean. A human ear has had their voices. Farewell to the Cantillons. The sons of the sea are no longer doomed to bury the dust of the earth. Ou seja, eles não estão mais, né, doomed, amaldiçoados aí a ter que enterrar esses mortais humanos. One after the other turned slowly round and regarded Connor Kroll, who still remained as if bound by spell. Again arose their funeral song, and on the next wave they followed the coffin. Connor Kroll, who still remained as if bound by a spell. Essa aqui também, as if bound by a spell, é algo que é relativo, pelo menos para os mitos das sereias, né? Mas aqui é interessante porque a gente tem uma figura desse povo do mar. Então, both male and female. Então, a gente tem para ambos os sexos, masculino e feminino. Mas aqui ele tá bound, if as bound by a spell. Então, ele tá paralisado, como se ele tivesse enfeitiçado. Again arose their funeral song, and on the next wave they followed the coffin. The sound of the lamentations died away, and at length nothing was heard but the rush of waters. The coffin and the train of people sea sank over the old churchyard. Então, de fato, a gente tem ali um churchyard. And never since the funeral of old Flory Cantillon have any of the family been carried to the strand of Baithead for conveyance to their rightful burial place beneath the waves of the Atlantic. Ok, gostei, achei interessante. Tirando essa questão da igreja, que também é uma igreja embaixo do mar, e a gente, nos contos em que eu trabalho, em um dos contos que eu trabalho, tem a igreja embaixo do mar, não tem mais nada assim que eu possa discutir, mas eu acho interessante porque eu já encontrei uma outra lenda também que trabalha essa mesma coisa. São pessoas que vivem no mar, são more people, são criaturas marítimas e que por alguma razão tem uma igreja tem embaixo do mar. Então a gente já tem uma recorrência disso aí em 3 histórias e não pode ser só mera coincidência. Então deve ter alguma coisa por trás. E esse tipo de coisa uma das coisas que eu provavelmente vou investigar, essa questão dessa presença dessa igreja no fundo do mar. E é isso.